Olá, galerinha! Na aula de hoje a gente vai corrigir, resolver alguns exercícios da lista que eu repassei para vocês, uma lista de exercícios em PowerPoint. Tem alguns conteúdos também, tem um resumozinho ali de geometria, polaridade e forças intermoleculares. Então eu vou compartilhar a tela aqui, compartilhando com vocês. Então tá aqui, ó. Aqui na primeira só para vocês se ligarem, ó, forças intermoleculares, geometria molecular, polaridade. Aqui aparece, então, um resuminho, ó, da geometria. As moléculas apresentam forma geométrica, então, só para vocês terem de onde tirar os conceitos aqui. Falando um pouquinho sobre ligações apolares e polares, que já foi na outra aula. Chamando a atenção aqui que as ligações polares, ó, molécula polar tem algumas exceções. Os vetores se anulam, aquilo que a gente viu na aula sobre geometria. Depois, quando é que esses vetores se anulam? Quando é que é uma exceção? Quando é que a molécula que deveria ser polar, ela ficou apolar? Quando os elétrons, todos os elétrons naquele átomo central estão sendo compartilhados, não sobrou elétron nenhum livre, e quando todos os ligantes desse elemento central forem iguais. Então, aqui é aquela tabelinha que a gente viu na aula passada, x2, xy, xy2, xy3, xy4, ó, alguns exemplozinhos, H2 linear apolar, HCl linear apolar, CO2 linear apolar, tá vendo a exceção aqui, ó. Então, através dessa tabelinha, vocês podem ter uma noçãozinha também. Aqui, de novo, falando das forças intermoleculares ou ligações, que tem as dipolo-dipolo, tem a ligação de polo induzido, que é a força de London ou ligação de Van der Waals, e a ligação tipo ponto de hidrogênio, que tem que ter o HFON, HF, HN, HO. HFON, é só um macetezinho para vocês lembrarem. Então, o primeiro exercíciozinho aqui, para a gente começar a resolver, ó, já tem o gabaritozinho para vocês, bonitinho, só para a gente começar a fazer. Ó. Considere a tabela abaixo e selecione as proposições que relacionam corretamente a forma geométrica e a polaridade das substâncias citadas. Aqui aparece um conceito novo, aqui, ó, momento dipolar resultante. Esse nome momento vem da física. Quando nós temos uma resultante de forças, se são duas forças iguais, o momento vai ser zero. Por quê? Porque não formou polos. Se forem duas forças diferentes, vai existir um momento diferente de zero. Ou seja, alguma das duas forças for maior e alguém ganhou esse cabo de guerra, digamos assim. Então, o momento dipolar, se for zero, significa que a molécula é apolar. Ele já está dizendo. Se o momento dipolar resultante for diferente de zero, como aqui no H2 só, então ele está dizendo já o quê? Ele está dizendo que a substância é polar. O NH3 aqui ele diz que o momento dipolar é diferente de zero, então ele está dizendo que a substância é polar. E aqui no CCl4 ele está dizendo que o momento é igual a zero, então significa que a substância é apolar. Então nós só temos que comparar aqui, ó. Na 0,1, a água é angular, polar. Então tá certo, a água polar. Só a geometria angular. Então, nós vamos fazer aqui no quadro, eu vou interromper o compartilhamento para a gente fazer aqui no quadro. Água, uma molécula angular polar. Então, vamos fazer aqui. A água angular polar. Então, vamos pegar aqui H2O. O elemento central quem é? É o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 hidrogênios em volta. Faz duas ligações, ó. Quem é o elemento central? O oxigênio. Tem elétron sobrando? Tem. Então, esses elétrons que estão sobrando vão empurrar as ligações para baixo. Porque tem 4 elétrons aqui, ó, eles vão empurrar as ligações para baixo. Então, essa água aqui, ela realmente é angular. Então, ela não é exceção. Não é exceção, é uma substância polar. Está certíssima a substância polar. Só vai ser exceção quando? Quando o elemento central não tiver elétron sobrando e os ligantes forem iguais. Aqui tem elétron sobrando. Então, voltando para o exercício ali, compartilhar a tela novamente. Então, a água é angular polar? É, tá certo, está assinalado em vermelho. CO2 é linear apolar? Então, vamos fazer aqui. CO2 é linear apolar. Então, vamos pegar aqui CO2, linear apolar. Vamos ver. CO2. O elemento central, carbono. Tem menos quantidade, ó. Menor quantidade é o elemento central. 1, 2, 3, 4. Tem 2 oxigênios em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono tem que fazer
4 ligações. 1, 2, 3, 4. 2 com cada oxigênio, por quê? Porque o oxigênio aqui só faz 2, o oxigênio aqui só faz 2. Então, 4 ligações. Quem é o elemento central? Carbono, está em menor quantidade. Tem elétron sobrando? Não tem. Não tem elétron livre no elemento central. Ele usou todos, ó, estão todos compartilhadinhos. Os dois elementos aqui são iguais? São, então é uma exceção. Então essa substância vai ser desenhada assim, ó. Vai ser linear e vai ser apolar. Linear apolar, certíssimo. Então a resposta 02, compartilhando aqui, resposta 02, certo. CCl4 é trigonal polar? CCl4 era uma outra, era da nossa tabelinha lá, XY4. XY4 não tem dúvida ali. CCl4, ela vai ser sempre, ó, tetraédrica, e vai ser sempre apolar. Tá, mas é uma exceção então? É, mas é sempre, não tem XY4 diferente. Tá vendo que aqui, ó, o carbono tem 4 elétrons. Ele usou todos os 4 aqui, ele usou todos eles, ó. O elemento central não tem elétron sobrando, não tem. Os 4 ligantes são iguais, então é apolar. Tetraédrica, apolar. Ele diz o que ali no exercício? Ele diz ali que é trigonal. Não, não é trigonal e nem polar, é tetraédrica, apolar. NH3 é piramidal polar? Vamos ver então. NH3, piramidal polar. NH3, piramidal polar. Vamos ver. NH3. Quem é o elemento central? M. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 3 Hzinhos, 1, família 1A. Faz 3 ligações, aqui, fechou. 5 mais 3, 8. O elemento central tem elétron sobrando? Tem. Então, essas ligações vão ser empurradas para baixo, assim, ó. Ficou parecido com uma pirâmide, ó. Então, essa molécula aqui, ela é piramidal polar. Piramidal polar. Qual é a ligação entre as moléculas? Ponto de hidrogênio? Dipolo ou Van der Waals? Ó, NH, H-FON. Então, aqui tem ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. O que ele disse ali na nossa questão? Estava certa essa resposta. Piramidal polar. E CCl4 é tetraédrica apolar. Acabamos de fazer agora. CCl4 é tetraédrica e é apolar. Então, o gabarito certinho para vocês tentarem fazer. Vamos para a próxima. Questão 2. Ó. O dióxido de carbono, CO2, principal responsável pelo efeito estufa, apresenta 4 ligações covalentes. Então, lá. Quais são as 4 ligações? São 4 ligações covalentes. O que aparece nas respostas ali. Polares ou apolares? E a molécula é polar ou apolar? CO2 sempre aparece em questão de vestibular. CO2 é campeão, sempre aparece. Então, ele está falando do CO2. Nós já fizemos antes. Ó. Carbono tem 4 elétrons. Já vou desenhar do jeitinho certo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono tem que fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Fechou. Então, é CO2, assim. Ó. Ligação entre átomos. Ligação entre átomos. São 2 átomos diferentes. Essa ligação é polar. Essa ligação é polar. E essa ligação é polar. Essa ligação também é polar. Então, lá. As 4 ligações são polares. Mas, olha a regrinha. Ó. O elemento central não tem elétron sobrando. Não tem. Os 2 ligantes são iguais. São. Então, essa molécula é apolar. Apolar é Van der Waals. Tranquilo, então. Então, aqui, o que responde a nossa questão, é isso ali, ó. São ligações polares, 4 ligações covalentes polares, e a molécula é apolar. Então, fechou? Então, vamos compartilhar mais um exercício aqui. Então, aqui continua, ó, o exercício número 3. Ele pede aqui para associar as 2 colunas, ó. Tem SO2, SO3, H2SO4, H2O, O2. Ele quer saber o que é tetraédrica, o que é polar, o que é angular, polar, angular apolar, linear apolar. Então o gabaritozinho está aqui, ó.
Então, só tem que ver lá de novo naquela tabelinha. SO2. SO2 é do tipo XY2. Só pode ser linear ou angular. Só pode ser aqui ou aqui, ó. Não tem outra opção. Não pode ser tetraédrica, não pode ser trigonal. SO3, por exemplo, só pode ser ou piramidal ou trigonal. Onde é que tem piramidal trigonal? É a última aqui, ó. SO3 só pode ser no final, número 2 aqui. E aqui, por exemplo, O2. O2 só pode ser linear. Não tem como o O2 ser diferente, ó, linear apolar. Então, nós já sabemos que aqui o 5 é no penúltimo e o 2 é no último. Já matamos a resposta, ó. Letra D. A gente vai por associação, ó. Vai sendo um pouquinho esperto, a gente sabe o conteúdo, mas também pode ser um pouco esperto, né? O2, o número 5, só pode ser linear. Linear está aqui, ó. Só pode ser linear. Linear é esse daqui, ó. Apolar. E o SO3, por exemplo, ó, o SO3 só pode ser trigonal. Só tem trigonal aqui, ó. Não tem outro trigonal. Então, só pode ser 5 e 2 nas últimas, ó. Aí sobrou o quê? SO2 sobrou. Tetraédrica não tem, ó. Tetraédrica, ele botou aqui qual que é tetraédrica. Ah, mas tem um número que não tem. Então, tem alguém que ficou de fora, ó. Tetraédrica é só quando tem CCl4, CH4. Não tem. Então, essa última aqui, essa primeira não tem. Aí ficou 3 aqui, angular polar, que é, deixa eu ver, 3152. O angular apolar, que é o nosso amigo, aqui ficou de fora, ó. Então, vamos ver aqui, 3152. Vamos fazer aqui cada um deles aqui no quadro, SO2. Vamos fazer o SO2 aqui para matar. A gente já sabe que é a letra D, mas vamos fazer aqui, ó. Então, SO2, SO3, vamos compartilhar aqui. SO2. SO2. SO2, o elemento central é o enxofre. Tem 2 oxigênios em volta. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 2 ligações, que o enxofre está na família 6A, só pode fazer 2. Fechou. Aí ele faz uma dativa para esse. Pronto, ó. Tem elétron sobrando? Tem. Então, esses elétrons vão empurrar as ligações para baixo. Vai ficar S, dupla O, flechinha O. Isso aqui é angular. Angular, pronto, angular só pode ser polar. Agora, se eu mudar para SO3, que é o que aparece depois, ó, SO3, esse último parzinho aqui, ó, vai estar sendo usado também. O último parzinho vai ser usado aqui, ó. Então, o SO3 já não tem mais elétrons sobrando. O SO3 já vai ser o quê, ó? O SO3 já vai ter aqui, ó, mais um oxigênio. Então, já não empurrou para lado nenhum. Não empurrou para lado nenhum, isso aqui já vai ser trigonal. Trigonal vai ser apolar. Pronto, ó. Então, nós fizemos ali o SO2. Deixa eu ver o resto ali. Nós fizemos o SO2, o SO3. Aí tem o H2SO4 e o H2O. H2O nós já fizemos, né? Vamos ver como é que é o H2SO4. A gente não fez assim ligações com 3 elementos. Vou dar só uma dica para vocês. Sempre que aparecer um ácido, isso ali é um ácido, H2SO4. Sempre que aparecer H2SO4 ou HNO3, tanto faz, ácidos. É bem simples de fazer, ó. Primeiro a gente põe os hidrogênios. Ó, primeiro põe os hidrogênios. Depois vem o elemento que está no meio aqui, ó. Vem o S. Desculpa, depois vem o S aqui, ó. Vou dar mais um espacinho aqui, ó, o N. Dá um espacinho. Aí nós temos aqui 4 oxigênios, 4. Então a gente faz isso, ó, uma ponte aqui, ó. Oxigênio, 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 oxigênio. Aqui tem 3, ó. Faz uma ponte aqui. Oxigênio, oxigênio. Então o que eu fiz aqui, ó? Primeiro veio o hidrogênio, aqui. Aí eu botei o elemento central aqui, o enxofre, aqui mais ou menos no meio. Depois os 3 hidrogênios, o que eu fiz? Eu fiz uma ponte aqui, ó, entre o H e o N, um oxigênio. Só tem um H, mais 2 aqui, ó. Entre o H e o S, eu botei o oxigênio. Por que 2 oxigênios? Porque tem 2 hidrogênios. Aí eu vou fazer a ligação normal agora, ó. Como é que é a ligação? 1, 1. Oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enxofre tem 6. Oxigênio tem 6. Aí eu vou fazer as ligações agora, ó. Hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. Fiz em cima, fiz embaixo. Só que o oxigênio tem que fazer mais uma, ele é da família 6A, tem que fazer 2. Então faz uma aqui, ó. Faz uma aqui, ó. Não é que eu fiz igualzinho assim em cima e embaixo.
Como o enxofre já fez duas, não pode mais fazer comum. Ele vai ser obrigado a fazer dativa. Como é que eu vou desenhar isso? Isso aqui não tem geometria, assim, desenho assim, naquela nossa tabelinha lá. X2, XY, aqui tem 3 elementos. Ficou diferente? Ficou estranho, né? Mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer a ligação do H no 3, que não aparece lá, mas só para treinar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio é da família 5A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ver. H e N. H e O. Fizemos uma ligação. O O tem que fazer mais duas. Então, o que a gente faz agora? Olha só. Ele faz uma aqui com o N. Ó, o oxigênio fez duas. Família 6A. Só que o N tem que fazer 3 ligações. Ele está na família 5A, ele tem que fazer 3. Ele só fez uma. Então, o que a gente faz? Ó, faz uma aqui, mais uma aqui. Agora eu fiz com as duas de cima. Ó. Fechou as comuns. Eu sou obrigado a fazer todas as covalentes comuns primeiro. Depois eu sou obrigado, daí, ó, não tem mais como, eu vou fazer o quê? A dativa. Então, aqui ficou ó, H, O, N, dupla O, flechinha, O, ó. Risquinho, risquinho, 2. Aqui ficou H, H, O, O, S, flechinha, flechinha. Assim é o desenho dessa molécula. Só para a gente constar. H2 é só 4, HNO3, se tivesse outro ácido também, ácido é aquela substância que tem H na frente, lembram? E para fechar ali tinha o O2, o H2O que a gente já fez. Então, uma última questãozinha agora para a gente treinar. Ó, questão 4. Em relação à polaridade das moléculas, não é suficiente conhecer a eletronegatividade dos elementos. Porque também depende da geometria. A geometria pode mudar essa polaridade. Então, ele pergunta ali, ó, ordem decrescente de polaridade. Tem H2O, H2S, CO2. H2O, H2S, CO2. Ordem decrescente. Então, ele quer a substância mais polar de todas elas. Primeiro, a mais polar de todas elas. É o H2O? Lógico que é o H2O. Por que é o H2O? H2O tem ponto de hidrogênio. H2O, H2S e CO2. Ele quer em ordem decrescente. Então, nós vamos fazer aqui no quadro rapidinho. Ó. Vamos lá. H2O tem ponto de hidrogênio. Tem. Ponto de hidrogênio é o mais forte. Não tem nem conversa. H2S não tem H-FON e CO2 não tem nem H. Vamos lá. Esse H2S aqui, ó, S, ele fica assim, ó. Porque o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Ele tem 4 sobrando. Então, esses elétrons empurram as ligações para baixo. O H2S é angular. Então, é uma substância polar. Se é uma substância polar, mas não tem H-FON, então ela é dipolo-dipolo. Lembram? Ó? Ponte de hidrogênio é mais forte, dipolo-dipolo vem depois. Já o nosso amigo CO2, a gente já fez várias vezes, o CO2 é assim, ó, é linear. Linear, não tem polaridade, é uma substância apolar. Apolar é Van der Waals. Então, ele quer que coloque em ordem decrescente. Quem é mais forte? Ligação de hidrogênio, ó. H2O, depois dipolo, depois Van der Waals. Então, a ordem decrescente, vamos compartilhar a tela aqui de novo, é a letra A, H2O, H2S e CO2. Tranquilo, ó. Aí aqui vem mais um pouquinho de teoria para vocês, ó. Tipos de interações intermoleculares, força de Van der Waals, que é dipolo induzido, sinônimo. Dipolo está aqui, ó. São atrações de fraca intensidade. Depois tem ponto de hidrogênio, que são ligações de hidrogênio, são mais fortes. Só para vocês terem onde ter um pouquinho de explicação, tal. E vem, ó, de novo, solubilidade. Aqui é interessante, ó, solubilidade. Como é que eu sei que uma substância é solúvel, se ela dissolve em água, por exemplo, ou não? Lembra, água é uma substância polar. Então, todas as substâncias que forem polares também vão dissolver na água. Então, polar dissolve polar. Semelhante dissolve semelhante. É uma dica. Apolar dissolve apolar. Gasolina e água misturam? Não. Então, se a gasolina não mistura na água, provavelmente a gasolina é apolar. A gordura mistura com água? Não. Então, se a gordura não mistura na água, provavelmente a gordura é apolar. Então, ó, semelhante dissolve semelhante. Aqui fala dos pontos de fusão e ebulição, que a gente já viu. E tem mais alguns exercícios, então, ó, que estão todos aqui bonitinhos, já com gabarito. Eu só vou mostrando para vocês aqui, ó, tem todos com gabaritozinho.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem um e-mail que a gente responde logo em seguida. Então, vamos lá, tranquilamente. Vocês têm, então, uma aula sobre polaridade, forças intermoleculares, tem uma aula sobre geometria e agora uma aula só resolvendo exercícios. Beleza, galera? Obrigado para vocês. Tchauzinho.